Boa noite, pessoal. Está me ouvindo bem, todo mundo? Vocês vão me desculpando desde já, que eu não tenho muita prática com isso, e aqui é curvado, não consigo ficar olhando para todo mundo, talvez poderia ser um pouco perdido. Mas eu me chamo Marcos, e geralmente as pessoas, quando vão se apresentar, elas falam o que elas são, o que elas fazem. Eu queria fazer um pouco o contrário. Eu queria falar as coisas que eu não sou primeiro. Porque nós estamos numa conferência de chamado e geralmente nós esperamos que a pessoa que está ministrando seja um pastor, um missionário, um evangelista, e eu não sou nenhuma dessas coisas. Eu sou só um membro aqui da Calvary. E vocês podem estar se perguntando então por que eu estou aqui para ministrar essa palavra. E a resposta que vem na minha mente é porque o Calvin é doido. É a única coisa que vem na minha mente, é a primeira coisa na verdade, mas eu tenho outras respostas e talvez elas sejam melhores. A resposta que eu tenho para dar para essas são duas. E a primeira delas é que vocês não vieram hoje. Olha que coisa boa. Essa conferência não é sobre mim. E eu também não vim para falar de mim mesmo. Então está tudo certo. Se eu fosse fazer uma conferência para falar sobre mim, só dar uma pessoa, a minha esposa, ela ainda iria meio obrigada. Mas aqui a gente não está aqui para isso. Vocês estão aqui para ouvir de Deus, vocês estão aqui para falar a palavra de Deus, então tudo certo. E o segundo motivo que eu acho que faz sentido eu estar aqui falando com vocês é porque talvez essa mensagem soe melhor vindo de uma pessoa como eu. Porque eu imagino que a maioria das pessoas aqui também não sejam missionários, também não sejam evangelistas, pastores. E essa mensagem que eu quero falar, que está falando sobre o chamado, é um chamado que Deus tem para todo mundo. Para todo mundo, sem exceção. Se você se considera cristão, você pode ter certeza que o assunto que nós vamos conversar hoje é um chamado que Deus também tem para você. Amém? Então, eu gostaria que nós orássemos primeiro. Podem curvar sua cabeça. Pai querido, Senhor amado, muito obrigado, Pai, por essa noite, Pai, por essa conferência. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos permitiu estar aqui, Senhor. Nós te pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos guiar, Pai. Que verdadeiramente o Senhor possa trocar os nossos corações de pedra por corações de carne, Pai. Que não somente o Senhor fale, mas que o Senhor nos permita ouvir e te obedecer. É que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que vocês abrissem o vídeo de vocês em 1 João, capítulo 1, versículo 5. A carta de João, ela é bem interessante, porque ela é dividida em duas partes, mas é quase na metade do livro. E cada parte, ela começa com uma introdução, e a introdução é nesse formato. João fala, esta é a mensagem, e então ele faz uma afirmação. A segunda parte da carta começa com a afirmação que vocês provavelmente conhecem, todo mundo já ouviu falar, e até o nome de ministério infantil. Ele fala, esta é a mensagem, Deus é amor. Só que nessa parte eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre a primeira parte do livro, que também começa com essa introdução. Vamos ler o versículo 5, 1 João. Diz o seguinte: esta é a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Só até aqui. Eu queria estabelecer primeiro esse ponto, que isso ficasse claro na nossa cabeça. Esse texto é bem simples e direto. É uma afirmação: Deus é luz. E a gente vê isso por toda a Bíblia. Jesus, quando ele vem à Terra, ele fala que ele era a luz do mundo. A Bíblia também vai falar que Deus Pai, ele é o Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Mas o que a Bíblia quer dizer quando diz que Deus é luz? Isso é muito importante porque nós vamos entender hoje. Quando ele fala que Deus é luz, fala sobre muitas coisas, mas eu queria destacar 3 aqui. Eu queria destacar a respeito da pureza de Deus, da santidade dele e principalmente da sua justiça. São pontos simples, a gente pode concordar até aqui, certo? Deus é luz, então ele é santo, ele é justo e ele é puro. Tudo certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, então, o versículo seguinte, o versículo 6, diz o seguinte: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João agora ele faz uma implicação. Ele fala, beleza, Deus é luz. E portanto, não tem como, é uma impossibilidade de alguém andar em trevas e dizer que conhece a Deus.
Porque Deus é luz. Então, se a pessoa diz isso, João conclui, é uma pessoa mentirosa. Então, o que João está construindo aqui é uma impossibilidade da pessoa conhecer a Deus e estar em trevas. Porque Deus, que é luz, ele não pode se relacionar com as trevas. E a gente conhece essa história desde o Gênesis, desde o Éden. A gente conhece a história de que Deus, depois da criação de Adão e de Eva, ele ia na viração do dia ter comunhão com Adão e com Eva. E foi assim todas as vezes. Até que nós temos Gênesis capítulo 3, onde Adão e Eva pecam. Eu queria ler, vocês não precisam abrir, mas o relato diz o seguinte: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Repare, Deus chamou o homem. Esse é o primeiro chamado que nós temos na Bíblia. Versículo 10, ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. O primeiro chamado que Deus faz na Bíblia era um chamado para comunhão, para relacionamento. A gente tem falado sobre isso. As pessoas estavam entendendo sobre isso e acho que Deus tem trago isso no nosso meio. O chamado que Deus tem é um chamado para comunhão, para um relacionamento. Só que Adão e Eva, eles não poderiam cumprir esse relacionamento, eles não podiam seguir esse chamado. A Bíblia fala que quando Adão e Eva ouviram Deus, eles ficaram com medo. E ele diz que eles ficaram com medo, ele fala que nós ficamos com medo porque nós estávamos nus. E vestimentas na Bíblia, tem que começar por Gênesis, né, Isaac? Vestimentas na Bíblia fala sobre justiça. Se a pessoa está nua, significa que ela não tem justiça. Ou seja, quando Deus chamou Adão e a Eva, eles não puderam responder porque Deus é luz, Adão e Eva eram trevas. E o que nos leva ao terceiro ponto: todos nós aqui somos filhos de Adão. Nós temos a natureza adâmica, sem exceção. A Bíblia fala que Adão, Deus, ele criou Adão. Quando você cria algo, você pode criar algo diferente de si mesmo. Um engenheiro, ele pode criar uma máquina e a máquina não é parecida com ele. Mas a Bíblia também fala que, além da criação, existe a geração. Quando você gera algo, você só gera exatamente aquilo que você é. Um pássaro só gera um pássaro. Um cachorro só gera um cachorro. Assim como um pecador só gera um pecador. E é que porque Adão pecou no Éden, que todos nós que nascemos de Adão também já nascemos pecadores. Isso é importante. Você não é pecador porque peca. É o contrário. Você peca porque você é pecador. Porque você nasceu assim. Você não consegue não pecar. Porque essa é a sua natureza. Porque Adão gerou Sete gerou Enos, que foi gerando, gerou seu pai, gerou você. Todos nós temos a forma de Adão, a natureza de Adão. E portanto, quando Deus nos chama, a gente sabe disso. Deus é bom, Ele quer ser o nosso pastor. Mas quando Deus nos chama e fala, vem, a gente não vai. A gente não consegue ir porque Deus é luz e nós somos trevas. E isso é terrível, porque todo ser humano que já existiu e vai existir, vai ter essa mesma natureza. Está todo mundo no mesmo buraco. Como que alguém pode tirar a gente do buraco se está todo mundo no mesmo buraco? Não tem como. E nós temos um agravante aqui. E é o fato de Deus ser luz. E nós temos as trevas. Eu queria ler alguns versículos, porque às vezes a gente fala que nós somos trevas e nós não entendemos isso. Eu queria pegar alguns textos do Antigo Testamento e também do Novo, para que a gente pudesse entender a nossa situação. E isso é importante porque nós não conseguimos entender o Evangelho, nós não conseguimos entender as boas novas se nós não entendemos as más notícias. Você não consegue entender o tamanho de uma cura se você não entender o tamanho da doença. Então eu queria dedicar os próximos minutos, os próximos versículos, para convencer você que você é mau. Você pode querer ignorar isso, mas quando a Bíblia fala para você, e a Bíblia olha para você, olha o que ela quer dizer. Eu vou ler aqui primeiro Salmos. A gente falou sobre Davi. Salmo 51, Davi fala: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Davi entendia que ele não era pecador porque ele pecava, mas pecava porque era pecador. Jeremias vai falar o seguinte sobre nós:
Será que o etíope é um africano, uma pessoa de pele escura? Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês que são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a fazer o mal. E não acaba por aí. Esse aqui é um dos mais fortes, eu gosto desse versículo. Isaías 64:6 diz o seguinte: somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Aqui está falando que nossos atos de justiça é a melhor coisa que você tem que apresentar, que você tem orgulho, é a sua caridade, é o seu amor. A Bíblia fala que são trapos de imundícia. E lembra que sobre vestimenta? A ideia aqui é que você está vestindo um capo imundo. E é isso que você tem que apresentar, essa é a sua justiça. E é pior, porque trapo de imundícia não é, a gente imagina um trapo, algo esfarrapado, assim, sujo, mas esse aqui é literalmente a palavra que eles utilizavam para o absorvente que a mulher utilizava. Então, a melhor coisa que você tem que apresentar para Deus, o que você tem de mais importante, o que você tem mais legal, Deus olha e vê você usando um absorvente usado, e tem orgulho disso. Essa é a nossa condição. E não acaba por aí. Paulo, ele junta todas essas coisas e ele vai fazer um resumo do que é a humanidade. Olha o que ele diz. Está em Romanos 3, do verso 10 a 12. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Nenhum, sem exceção. Aqui está falando de mim, está falando de você, está falando dos nossos conhecidos, nossos pais, todo mundo. Não há nenhum justo, nenhum sequer. E lembra que eu falei do agravante? O agravante é que Deus é justo. E Deus trata de forma justa as pessoas. Geralmente a gente fala, não, Deus é amor, vai. Deus ele não vai me punir, não. Eu queria dizer que sim, Deus é amor, mas Ele também é justiça. E Deus ele não pode ignorar a nossa maldade, Deus não pode ignorar o nosso pecado. Nós vimos o que a Bíblia fala sobre pra gente. O que você faria se um juiz, quando está julgando, pegasse um criminoso que cometeu um homicídio, ou sei lá, e fala assim, não, eu não vou punir ele. Sabe por que eu não vou punir? Eu sou bom. Beleza, esse juiz pode até ser bacana com um criminoso, mas ele jamais vai ser justo. Então, Deus, por ser justo, apesar de ser amoroso, ele tem que executar a justiça dele. Deus tem a necessidade, porque essa é a essência de Deus. Deus é luz. Então ele precisa julgar as trevas. E sabe qual é o julgamento das trevas? O pastor Andrew falou, o salário do pecado é morte. E morte não é morte física, não. E morte não é o que todo mundo passa. Morte é o que a Bíblia vai falar sobre morte. Quando alguém morria fisicamente na Bíblia, Jesus fala, não morreu, está só dormindo, é um sono. Quando a Bíblia fala sobre morte, é a segunda morte. É a morte do lago de fogo e enxofre. E de novo, eu quero me aprofundar nisso para a gente entender o tamanho da nossa doença, para depois a gente entender o tamanho da cura. Eu vou ler algumas coisas que a Bíblia descreve como sendo como descreve sendo essa punição. É isso que nós merecemos. Olha o que a Bíblia diz que nós merecemos. Vai dizer que é a segunda morte, fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes, lago de fogo que arde com enxofre, lugar onde o fogo nunca se apaga, onde o verme não morre, fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, destruição eterna. E a pior de todas, você achou que estava ruim? A pior de todas em logo seguida. O que nós merecemos, a nossa punição é essa: separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, por escolhermos nossos caminhos e vivemos em pecados por sermos pecadores. A nossa punição é ser separados do autor da vida, ser destruído eternamente, ter afastamento completo de Deus. É isso que nós merecemos. Eu queria ler um texto com vocês. Eu sou meio duvidoso para falar sobre isso, mas é porque é meu texto favorito de toda a Bíblia. Apocalipse 5, por favor, abra. Por favor, abra. É fácil achar, é o último livro, vocês vão conseguir. Espero eu conseguir também, porque é muito sumário aqui. Apocalipse 5. Eu vou ler desde o verso 1, eu vou parar no 4. Diz o seguinte: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono, aqui entendam como Deus o Pai, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz:
quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. Eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler nem de olhar para ele. Parece meio estranho esse texto, mas entenda esse livro que está na mão da destra de Deus Pai como sendo a escritura da humanidade. João, ele vê Deus na mão dele, a escritura da humanidade. Vê você, vê eu, vê todos nós. E a Bíblia fala que ninguém era digno de desatar os seus. Ninguém podia nos resgatar. É o que eu disse, se está todo mundo no mesmo buraco, não tem quem nos tire do buraco. E qual é o resultado disso? Qual é o resultado dessas más notícias? Eu, João, chorava muito. João olhou para a situação dele, para a circunstância dele, viu que não tinha o que ser feito, e ele chorava muito. E eu acho que a gente tem que encarar isso. Isso tem que brilhar na gente. Saber o que nós merecemos, qual deveria ser o nosso destino. E agora, depois desse momento pesado, depois das más notícias, talvez as boas notícias fiquem ainda mais doces. Talvez a boa notícia faça ainda mais sentido. Eu queria que vocês abrissem comigo esse texto-chave. Eu quero lembrar vocês que a gente está falando sobre chamado. Não parece, mas a gente está falando sobre chamado. 1 Pedro 2,9. E esse texto, o pastor Andrew pegou mais cedo, ele também pegou no domingo. Ele falou sobre como Deus constrói um povo e como esse povo deve ter uma cultura que é celestial. Eu queria focar em outra parte do texto. Nós vamos ler o 2,9. Diz o seguinte: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o chamado. Nós que somos trevas, Deus está nos chamando para a sua maravilhosa luz. Agora, como que Deus pode fazer isso? Nós vimos que Deus não se relaciona com as trevas e nem pode. Nós vimos que Deus julgará as trevas. Como é que Deus está chamando nós, pecadores, para a luz? Nós não podemos. Se as trevas se encontram com a luz, as trevas são destruídas, são dissipadas. Se Deus decide aparecer aqui no nosso meio, é todo mundo fumegado. Isso aconteceu na Bíblia. Pessoas tocaram na Arca da Aliança e morreram. Isso não é brincadeira. Deus é tão luz, tão puro, que se algo impuro chega perto, essa coisa é fumegada. E como que Deus está falando, então, está nos chamando das trevas para a sua maravilhosa luz? Só tinha um jeito. Um único jeito. Não tinha dois jeitos. Não tinha outra maneira. Jesus Cristo. Não tinha nenhum outro meio que Deus poderia nos chamar das trevas para a sua luz. Não tinha outro caminho. Se tivesse outro caminho, Deus teria feito. Mas Ele teve que chegar nesse ponto de ser o limite do absurdo. A vida do próprio Deus em nosso lugar. Eu tinha uma professora no ensino fundamental. Eu não sei se vocês tiveram ensinos religiosos. Pois é, aqui pra cá é comum. E ela é uma escola evangélica, ela falou, né? Nossa, Deus é bom, né? Porque Ele mandou Jesus para nos salvar. Ele poderia mandar qualquer coisa, Ele poderia mandar um anjo, mas para mostrar o amor que Ele tinha por nós, Ele mandou o que tinha mais precioso. Só que eu pensei, olhando isso na época, era criança, eu deixei passar. Mas olhando para trás, eu vejo como isso diminui o que Cristo fez por nós. O texto fala sobre isso. João, ele olha e não há ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra capaz de desatar os seus selos. Deus não manda Cristo porque Ele queria se exibir. Deus, Ele manda Cristo porque Ele era a única opção possível. Imagine o cenário. Deus, Ele institui Israel para ser povo dele, aqui na terra. E Ele espera que através de Israel, as demais nações sejam salvas. Então, Deus dá lei, dá profetas, dá revelação, dá o templo, dá sacerdotes,
E o que o povo faz? O povo, ele mata os profetas, eles adulteram a lei com o Talmud, eles seguem os seus próprios caminhos. Como Jesus, ele está aqui, na época que Jesus nasce, tem 2 sumos sacerdotes. Era para ter só um, porque o sumo sacerdote é representante de Cristo. Então, toda a religião está deturpada. Eles estão 400 anos sem profeta, porque todo profeta que eles chamam morre, é ignorado, exilado e depois é morto. É isso que nós, na humanidade, fazemos. Então, imagine essa cena. Deus olhando para tudo isso, olhando para a humanidade, e ele fala: eu vou descer agora e vou resolver o problema deles. Os anjos talvez tenham pensado: Deus vai executar a justiça. Deus, ele vai ser justo agora, ele vai se levantar e vai exterminar a humanidade, vai acabar o mal no mundo. E quando ele fala assim: eu vou resolver o problema deles, eu vou lá e é eu que vou morrer no lugar deles. É absurdo, é absurdo. Imagine o que esses anjos passaram na cabeça desses anjos. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que quando Jesus ele nasce, um anjo aparece para pastores. E não é um roteiro, não é scriptado. Ele fala de todo o coração. Ele fala: ei, eu vim trazer novas de alegria, que é para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esse é o Evangelho. Cristo, ele nasce quando nós merecemos morrer. Ele nasce quando merecia o nosso fim. Quando Deus se levanta e fala: eu vou resolver agora, Cristo ele vem. E depois que o anjo fala isso, vem uma miríade de anjos, centenas, milhares de anjos, e fala: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a quem Deus quer bem. Deus, ele te quer bem. Paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Deus nos quer bem, e por isso enviou o seu Cristo. Enviou o seu Cristo para que fosse possível nós passarmos das trevas para a luz, porque se não fosse Cristo, nós morreríamos nas nossas trevas. E a gente pensa que o que Cristo fez foi morrer. Cristo fez muito mais do que morrer. Morrer seria fácil. A gente geralmente resume muito a obra de Cristo, mas eu queria expandir um pouco. Eu expandi tanto a má notícia, agora eu quero expandir a boa notícia. Eu quero que vocês abram comigo. Deixa eu ver lá os textos. Filipenses 2. Quem puder abrir, por favor. Nós costumamos resumir muito a obra de Cristo ao que ele fez na cruz, mas a obra de Cristo ela não começa na cruz. A obra de Cristo começa na encarnação. E eu digo isso porque nós temos um Cristo, nós temos um Salvador que era necessário que ele fosse ser humano, mas era necessário ao mesmo tempo que ele fosse Deus. E é por isso que ninguém foi achado digno. Porque que pessoa pode ser homem completamente e Deus completamente? Só Cristo, ninguém mais. E quando Cristo ele encarna, é o que nós vamos ler agora, texto de Filipenses. Filipenses 2, 6 diz assim: falando a respeito de Jesus, também vós no sentimento que Cristo Jesus, verso 6, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus ao que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Eu quero que a gente entenda isso, que a gente lê esse texto e se passa batido, mas Cristo Jesus é Deus. O texto fala isso, ele é igual a Deus, tem o mesmo poder, a mesma glória, a mesma majestade. Ele é onipotente, onisciente, ele pode todas as coisas, ele criou todas as coisas. João vai falar isso. Sem Jesus Cristo, nada do que foi feito teria sido feito. É esse Deus soberano sobre tudo, sobre todos, que fala e o universo passa a existir, que encarna. Ele não encarna como um adulto que nem Adão, ele encarna que nem um bebê.
Um bebê. Vocês entendem que aquele que é chamado de verbo, a palavra de Deus, teve que aprender a falar? Você entende que aquele que é chamado de filho e fundamento tropeçou? Você entende que o Criador de todas as coisas teve que ser criado? A gente não entende isso. Porque se a gente entendesse isso, nós não viveríamos nossas vidas como nós estamos vivendo. Cristo, Ele encarna na figura frágil de um bebê. Nós temos bebês aqui na igreja, a gente olha para eles, a gente vê tanta fragilidade. Se você vira o rosto por 5 segundos, está metendo dedo na tomada, está querendo cair, comeu que não pode, não liga o controle remoto. Deus, o Deus eterno, se tornou um bebê. Por mim e por você. E o nascimento de Cristo é diferente. Porque se Cristo fosse 100% humano, ele é 100% humano. Mas se ele fosse concebido naturalmente, se ele tivesse sido gerado por Maria, ou gerado por José, ele seria a imagem de José, seria a imagem de Maria. José era pecador e Maria era pecadora. É por isso que Cristo ele nasce diferente. A Bíblia fala que ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E se ele é gerado, ele tem o mesmo formato, ele é igual. É por isso que Deus, Jesus Cristo, é ao mesmo tempo 100% homem, 100% Deus. A conta não fecha, eu sei, eu tinha problema com isso antes. Mas essa é a verdade. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. E ele não foi só homem para se encarnar aqui. Ele é plenamente homem hoje. Jesus se esvaziou da sua glória, assumiu uma forma humana e ele é humano até hoje e vai ser para toda a eternidade. Quando Jesus ele ressuscita, ele tem buracos nas mãos, ele tem buracos no lado dele. Ele é humano eternamente e a Bíblia vai falar sobre isso. Há um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele se fez homem eternamente para que nós pudéssemos ser resgatados. E essa é a primeira parte da obra de Cristo. Vem a segunda, ainda não é a morte. A segunda parte é, vamos continuar lendo o versículo 8. E tendo se encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Outra versão vai falar que ele foi fiel até a morte. Repare, porque Cristo teve um ministério terreno de cerca de 33 anos. Porque Cristo ele não morreu quando ele era um bebê. Se era só matar, era só ele quando era bebê. Mas não, Cristo ele vive 33 anos nessa terra e ele vive em obediência a Deus. Ele não comete nenhum pecado, nenhum sequer. A Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado nenhum. E não somente isso, ele fala que ele foi obediente a Deus, ele cumpriu toda a lei. Toda a exigência de Deus foi cumprida em Cristo. E isso é importante, porque o que Cristo faz por nós é uma substituição. Ele pega o que era nosso e ele nos dá o que é dele. Se Cristo ele morre enquanto bebê, ele não tem justiça própria. Nós seríamos resgatados dos nossos pecados? Talvez, mas nós não teríamos os créditos de Cristo. Nós voltaríamos a ser como Adão, nós poderíamos ser inocentes. E sabe o que acontece com a nossa natureza pecadora? Se nós somos inocentes, nós erramos que nem Adão errou. Não serviria de nada. Então, Cristo ele encarna, sim, mas ele vive uma vida perfeita, por 33 anos, obedecendo a Deus, sendo fiel, sem conhecer pecado nenhum. E agora, a terceira parte da obra de Cristo, ele morre. Essa parte é a parte mais conhecida. Mas é a parte, e é mais conhecida porque é a parte mais chocante. A gente viu como o autor da vida teve que nascer, agora o autor da vida tem que morrer. Eu não sei o que é mais absurdo. E na morte de Cristo, a partir do jardim de Getsemane, Jesus ele começa a suar sangue. Suar sangue. Você já viu alguém suar sangue? Já viu alguém estar tão preocupado ao ponto de suar sangue? Eu nunca vi. Mas eu já vi vários mártires cristãos morrerem com um sorriso no rosto, de ponta a ponta, sem medo nenhum. Então, o que Cristo está com medo no Getsemane não é da morte.
Não da morte que nós costumamos, mas da morte que nós falamos, a morte que nós merecemos. Cristo, Ele paga o que nós devíamos. E o que nós devíamos não é a morte física, o que nós devíamos é a morte eterna. Eu li para vocês, o que Cristo estava com medo não era do chicote, não era da coroa, não era da cruz, não era das cuspidas, das bofetadas, não era nada disso. O que Cristo estava com medo era da morte eterna. E não é pela dor da morte eterna, é porque morte eterna significa separação de Deus. É porque morte eterna é estar separado da glória de Deus. E Cristo, que viveu perfeitamente a sua vida junto ao Pai durante tudo, sem conhecer pecado, esteve sempre unido com Deus. E é no jardim que começa a ser depositado em Cristo cada pecado de todas as pessoas que já existiram antes de Cristo e que existiriam. Todo o pecado de todo mundo é colocado em Cristo, a ponto de Jesus falar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Cálice é a ira de Deus. Jesus estava com medo da ira de Deus, mas ele termina a oração: se possível, mas que não seja feita conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade. E sabe qual era a vontade do Pai? Isaías 53 fala que Deus se agradou em moê-lo, em esmagá-lo, porque nele estava o meu pecado e o seu pecado. Assim como hoje, quando Deus olha para nós, Ele não vê nós, mas vê Cristo. Lá naquela cruz, Ele não viu Cristo, Ele viu você, Ele viu o seu pecado. E sabe o que Ele fez? Ele esmagou, Ele destruiu a ira de Deus, o cálice da ira de Deus. Sem mistura foi derramada sobre Cristo Jesus. E Ele está tão temeroso sobre isso, está com tanto medo, fala: se possível, afasta de mim esse cálice. E não foi possível, era o único meio, não tinha outro caminho, era o único caminho para que nós pudéssemos chegar ao Pai, era o único caminho para que nós pudéssemos sair das trevas e ir para a luz. Cristo teve que morrer. E antes de morrer, Ele brada na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Os nossos pecados que estavam em Cristo separou Ele de Deus. Cristo já não sentia mais Deus. A Bíblia vai falar que Deus Pai, estava na crucificação, reconciliando consigo o mundo, mas Cristo não conseguia senti-lo. Ele estava afastado por causa do meu pecado e do seu pecado. Por fim, Ele brada: está consumado, tetelestai, porque Ele pagou definitivamente o que nós merecíamos. E eu fui falando, acabei esquecendo de um versículo, Filipenses 2, verso 8, continua, né? Foi obediente, foi fiel até a morte, e morte de cruz, a pior morte que poderia existir na época. Que Colossenses vai falar que Deus cancelou a escritura de dívida que consistia em ordenanças, a que nos era contrária, Ele removeu e pregou na cruz. Em Cristo é crucificado o meu pecado e o seu pecado. E não acaba aí a obra de Cristo. Tem mais um passo. Ele morre, sim, Ele morre. Ele paga pelo meu pecado e pelo seu pecado, sim, Ele paga. Mas Ele ressuscita. Ele ressuscita. Sabe por que Ele ressuscita? As crônicas de Nárnia respondem. Quando Aslan morre por Edmundo, que é Aslan uma figura de Cristo, Edmundo é uma figura da humanidade, depois de um tempo ele morre, ele se entrega e ele ressuscita. E as irmãs de Edmundo perguntam: ué, o que aconteceu para você ressuscitar? E Aslan responde que se elas conhecessem a magia profunda, que é como eles chamam no filme, ele saberia que era incapaz que ele fosse retido morto, porque ele não estava morrendo por si, ele estava morrendo por outro. A Bíblia fala a mesma coisa com outras palavras. Ela fala que o aguilhão da morte é o pecado, e que era impossível que Cristo permanecesse morto, porque Ele não morreu pelo próprio pecado, Ele morreu pelo nosso pecado. Se Cristo morresse pelo pecado dele, Ele tinha continuado morto, porque a morte teria poder sobre ele, os aguilhões, as algemas. Mas por Cristo não ter pecado nenhum, Ele ressuscita.
era impossível que a morte o retivesse. E a Bíblia fala que Ele morre pelos nossos pecados e ressuscita pela nossa justificação. De tal modo que a ressurreição de Cristo é a nossa maior fonte de esperança. A Bíblia fala que assim como Ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Nós olhamos para a nossa natureza, sobre tudo que nós falamos, nós aceitamos Cristo e a gente sente que as coisas não mudam tanto assim. A gente sente que a gente aceita Cristo e beleza, agora tem Espírito Santo dentro de mim, eu consigo agora dar contra o pecado, mas eventualmente a gente cai, eventualmente a gente peca, eventualmente a gente foge. Eventualmente a gente foge, mas Cristo prometeu, o Pai prometeu, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E assim como Ele é, nós seremos. Cristo se fez um de nós, se esvaziou para ser um de nós, para que um dia nós pudéssemos ser como Ele é. E agora a obra de Cristo está completa, e agora nós podemos voltar para o texto de 1 Pedro. Voltem para 1 Pedro 2,9. Vou ler o 9 e o 10. Não, desculpa, eu estou pulando o texto, gente. Me perdoa. Volta para Filipenses. Filipenses 2, a gente lê no verso 8. É importante que a gente termine isso. Cristo, Ele ressuscitou. Nós vimos, Ele se esvaziou de si mesmo, Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Então o quê? Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que é acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nosso Salvador, que se humilhou, Ele foi exaltado, Ele está à direita de Deus. Deus aceitou o sacrifício de Cristo, agora Ele intercede por nós. E agora a gente pode ler o texto de 1 Pedro. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês receberam. O chamado de Deus é esse. Você quer saber qual é o seu chamado? Você veio aqui para descobrir isso? Pois eu te digo qual é o seu chamado. Você foi chamado das trevas, de quem você é, para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. E repare que Cristo nos chama das trevas para a luz. E quem é a luz? Deus é a luz. Ele nos chama para si próprio. A Bíblia fala que nós somos chamados a pertencer a Cristo Jesus. Ele nos comprou. Esse é o nosso chamado. Quando Jesus deixou os seus discípulos, em Marcos vai dizer que Ele os chamou para estar com Ele. Adão não conseguiu responder esse chamado por causa do pecado. Cristo veio, encarnou, viveu uma vida obediente, morreu e ressuscitou, para que quando Deus nos chame, nós possamos dizer sim. Adão não podia se relacionar com Deus porque ele era trevas, mas o segundo Adão fez com que nós nos tornássemos luz e pudéssemos estar com o nosso Pai. E agora, eu queria focar na primeira parte do verso que a gente pulou. Pulou não, mas não deu o foco devido. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que os chamou. Nós somos chamados das trevas para a luz? Sim, mas também para que nós somos chamados? Nós somos chamados para anunciar a grandeza daquele que nos chamou. Nós somos chamados para anunciar a grandeza de Cristo Jesus. O que nós fazemos com todo o resto da nossa vida é anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a luz. Se vocês entenderam quem Deus é, quem nós somos e o que Ele fez por nós,
essa mensagem tem que arder no seu coração. Você tem que olhar para isso e falar: meu Deus, Ele me salvou e Ele quer salvar você também. Você tem que anunciar essas coisas. Como você faz isso? Andando na luz, como Ele na luz está. E agora, para finalizar, eu quero passar muito horário. Eu quero terminar o texto de Apocalipse 5. Nós lemos até o verso 4. Eu vou ler desde o começo para que a gente não perca a sequência. Por favor, quem tiver com a Bíblia, abra Apocalipse 5. Eu vou desde o verso 1 de novo. E vi a destra que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um ancião: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono 4 animais viventes entre os anciões, um cordeiro, que havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou da mão da destra, que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: dignas de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdote. É o que nós vimos em 1 Pedro. E eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono dos animais e dos anciões, que era o número deles de milhões e de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graças. E eu ouvi toda a criatura que estava no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nela há, dizer ao que está assentado no trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. Os 24 anciões prostravam-se e adoraram o que vive para todos sempre. Irmãos, esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Salvador, e é isso que Ele fez por cada um de nós. Ele tomou da mão de Deus porque Ele foi achado digno, Ele viveu perfeitamente, Ele encarnou, Ele foi fiel até a morte de cruz, e ressuscitou por mim e por você. Qual a nossa ação ao ver tudo isso? Qual a nossa ação a entender tudo isso? Nós nos prostramos, nós o adoramos, nós o obedecemos, nós o amamos. Como agir diferente diante de um Deus tão grande? Como olhar para um Deus desse que diz: vem, se relaciona comigo, e falar não? Nós não somos mais como Adão, nós somos como nosso Senhor, porque Ele se fez como nós, para que nós fôssemos como Ele. Amém.
Isso eras a palavra com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se quão lindo esse nome é, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Amor maravilhoso amor maravilhoso o nome de Jesus, meu Rei. Quão maravilhoso maior que tudo Ele é. Quão maravilhoso nome de Jesus. Quão maravilhoso nome de Jesus. Inigualável.
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, teu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Quero convidar você a glorificar o Senhor nessa noite. Quero que você agora possa lembrar quem Ele é. Começa a falar da sua mente, do seu coração. Fala com a sua boca, traz para fora. Traz para fora. É impossível você ter ouvido a palavra de Deus sendo ministrada aqui. Se não vem expressar o quanto Ele é digno, o quanto Ele merece ser louvado, o quanto a glória é realmente dele. Se hoje a sua vida é o que é, se realmente você entregou a vida a Jesus, cara, foi Ele que fez. Foi Ele que fez. Você é o homem que é hoje porque Ele fez em você. Você é a mulher que é hoje porque Ele fez isso em você. Você não merece. Quem merece é Ele. Glória a Deus, o louvor é para Ele, porque nós estamos aqui hoje porque Ele tem feito. Ele tem feito. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor seja teu, Jesus. Tu és o Senhor de nossas vidas. Toda glória seja a ti, Jesus. Toda honra seja tua, Senhor. Toda louvor seja o teu, Pai. Se somos quem somos, é porque o Senhor tem gerado em nós. Se fazemos o que fazemos de bom, é porque o Senhor tem feito em nós e através de nós. Glória a ti, Jesus. Glória a ti, Jesus. Louvado seja o Senhor.